Salve, salve, galerinha! Beleza? Meu nome é Vicente, pra quem não me conhece. Junto com os meus amigos, vamos tocar o Inova Kids Cast. Olá, eu sou o Vinícius e esse é um podcast totalmente diferenciado, que são crianças que entrevistam adultos. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Pedro e hoje a gente tá aqui com a secretária de Educação de Botucatu. Fala, galera, meu nome é Natan e hoje estamos com uma convidada super especial que é a... Cláudia! E aí, tudo bem? Tudo bem, galera? seja bem-vinda. Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui hoje. A gente também tá feliz. Lembre, só um lembrete. Você aqui não é a secretária de educação, você é nossa amiga. Ufa, graças a Deus. Tem trabalho, né? Muito bem, muito bom isso. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Minha história, bom, minha história é uma história muito comum, muito parecida com a história de muita gente. Eu venho de uma família muito pobre, eu não nasci aqui em Botucatu, eu tenho 6 irmãos, são 5 meninas e um menino só. E meu pai e minha mãe, eles ralaram muito mesmo, muito para criar a gente, né? A gente era muito pobre, mas o meu pai e a minha mãe, eles sempre nos estimularam muito a estudar, né? Então a gente, meu pai obrigava mesmo a gente a estudar. Eu até que gostava um pouco. Eu tenho algumas irmãs que não gostavam de estudar. E meu pai brigava muito, porque ele queria que pelo menos a gente terminasse o ensino médio, né? Mas a gente era uma família muito feliz também, né? Meu pai brincava muito com a gente, minha mãe brincava muito com a gente. E graças a Deus deu tudo certo. Com todas as dificuldades, acho que todo mundo conseguiu, na medida do possível, se dar bem também. Então você pode dizer que a sua infância foi uma infância bem legal? Foi muito legal porque assim, eu tinha muitos irmãos para brincar. E como faz muito tempo isso também, né? Era um tempo que a gente podia muito brincar na rua. Então, Você brincava muito na rua? nossa, eu ficava até 11h30 da noite, meia-noite brincando na rua. Nossa. A gente brincava de amarelinha, a gente brincava de caça ao tesouro, de betes. Vocês já brincaram de betes? Sim. É super legal. Muito legal. Não. Mas a amarelinha, cacete. Não, betes era muito legal, porque às vezes eu Betes era é aquela meio brincadeira que você coloca- meio nervosa. Vai dizer aquela. Agora o moderno tá sendo aquela que você coloca 3 pauzinhos, Isso. você com um pau e uma bolinha, daí você tem que acertar. Isso, na minha época a gente colocava uma lata de óleo. Hoje o frasco de óleo é de plástico, né? Certo. Mas quando eu era criança era de lata. Então a gente colocava a lata, Cacete. era uma lata redonda, comprida assim. Ah, tá. E aí a gente colocava a lata. Eu era meio briguenta, eu gostava muito de brigar na rua. Então eu gostava muito do Betis porque dava pra sair correndo atrás dos outros com o taco assim. Nossa. Isso era só um detalhe. Nossa. Não, mas era só um detalhe, eu era criança. Você era competitiva? Até hoje. Até hoje. A brincadeira favorita era essa? Era. Era tudo, a gente brincava de muita coisa, de Mas pega-pega. qual que é a sua brincadeira favorita? Era o Favorita? Betis, era o Betis. Betis, então, Betis. Com certeza. Eu gostava bastante. Entendi. E a sua família, os seus irmãos, você brincava só com eles na rua? Ou brigava com os seus amigos. Não, tinha Qual que muita é? criança na rua. Tinha muita criança e a gente ficava mesmo na rua até tarde, ia dormir sujo, a mãe brigava, batia porque não tomava banho. Nossa. Era assim. Entendi. Então, nessa época era assim mesmo. Meu pai falava que pegava ônibus com a minha idade, ia pra escola sozinho, tudo. Isso nossa. mesmo, gente. Eu estudava muito longe da minha casa. Sério? Então a minha mãe trabalhava em casa. A minha mãe Uhum. era costureira. E a minha mãe ficava no portão. Tinha um menino, eu não me lembro o nome dele. Ele passava sozinho, ele já era mais velho. Ele passava sozinho com uma mochila nas costas e minha mãe empurrava e eu falava, vai. E eu ia atrás dele, né? Porque era muito longe a escola. Uhum. Mas sempre deu tudo Então certo. ele era tipo... Mas quando você estudava, qual que era a sua matéria favorita? Eu sempre gostei mais assim de língua portuguesa, de ciências. Matemática eu nunca fui muito boa. Não. Língua portuguesa? Nunca fui muito boa em matemática. Eu gosto muito de português, eu gosto muito de matemática. Eu não sei fazer Sim. continha de divisão com 2 números na chave, viu? Porque eu nunca gostei muito de matemática. Assim, ciências, eu acho uma coisa muito legal.
Porque o nosso corpo humano é tão perfeito, né? É verdade. Então, Eu acho que as ciências da natureza, né? Ela é muito interessante, porque você estuda de fato a vida, né? ela não foi verdade. sabeira, ela adorava. Ela não é mais? ciências. Não é Vai? mais. Agora ela trabalha com artesanato. Que legal. A Eu minha- trabalhei com artesanato. Depois, se eu puder falar. A minha matéria favorita sempre foi educação física. Sempre gostei também de educação física. Nossa, De verdade, minha matéria favorita era matemática, porque agora tá ficando meio difícil, que agora a gente tá aprendendo. Eu não sei se você vai saber. Você tá falando, o negócio é fácil pra caramba, viu? Não, Natan, é divisão com número decimal. Decimal, dois não me números na pergunte que eu não chave. sou muito boa em matemática, não. Daí agora eu gosto de. As 3 matérias que eu mais gosto é história, português e matemática. Cara, eu não sei, mas desde quando eu era assim, bem, acho que aos 6 anos, eu já sabia assim que 100% é o máximo, 50% meio, 25% é Um terço. meio do meio. Um terço. É, São habilidades que a criança vai desenvolvendo, né? mas uma habilidade que todo mundo fala que eu tenho lá na minha escola é de desenhar. Que legal. Dizem que Sério, você desenha bem? E você gosta de desenhar? Nunca me elogiaram Artes de é desenho. minha matéria Que favorita. legal. Eu gosto muito de arte Arte eu também gosto muito de desenhar. Então, desenhar é uma coisa muito boa. Você tá livre lá pra desenhar, pra fazer, sei lá, quero fazer uma invenção. Vai lá, desenha o projeto. E Quero você construir um prédio, desenha o você projeto. sabe que o desenho, ele também é uma forma de você se expressar, né? Tem pessoas que não conseguem falar, por exemplo, que guardam o sentimento, que guardam aquilo que tá pensando. E aí, quando você... outras pessoas conseguem fazer isso escrevendo, né? Quando escreve no diário, quando escreve um livro, E tem pessoas que fazem isso através do desenho, né? Conseguem colocar pra fora vários sentimentos através do desenho. Nossa, e quando eu tô muito nervoso, eu vou lá, pego uma folha e começo a desenhar. Ou ler. Ler também é muito legal. Eu não sei quantos livros eu já peguei aqui. Continue. Já tô lendo a coleção de... É verdade, ler bem legal. Continue lendo, porque através da leitura também você viaja, né? Você ativa a sua imaginação, você aprende coisas novas. Por isso que é tão importante. Aliás, eu li um livro chamado Arrume Sua Cama, que fala que pequenas coisas podem mudar o mundo. E é mesmo. E você já fez alguma coisa que pode mudar o mundo? Eu acho que Uma pequena coisa? Eu acho que todos os dias todo mundo é capaz de fazer isso, né? Se eu for trazer isso pra minha vida, eu acho que eu fiz sim muita coisa que se não mudou, chegou muito próximo de mudança. Mas eu acredito que tenha assim chegado nesse resultado, porque a minha profissão faz isso, né? Eu sou professora. Ai, professora Então, é a melhor. pela minha mão, eu já sou aposentada. Pela minha mão já passou muita criança, muita criança. E muitas famílias, muitos pais, muitas mães. Então, quando você ensina uma coisa nova para a criança, você está transformando, você está mudando o mundo. Quando você está dando um bom exemplo, quando você está ensinando uma coisa boa, um bom comportamento, enfim. E quando você conversa também com as famílias, às vezes sempre você tem assim, um bom conselho para dar, né? Pode não ser o melhor, mas você tenta ajudar aquelas pessoas. E eu acho que é isso que transforma, né? E também acreditar que as coisas são boas, que as coisas podem mudar. Então eu acho que a minha profissão faz com que eu tenha tido sim ações de transformação. Porque acreditar é o mais importante, porque se você acredita em você mesmo, você consegue fazer o que você Acreditar na gente em primeiro lugar, viu, Vitinho? Porque se a gente acredita em nós mesmos, a gente Isso. consegue fazer. Porque às vezes, por mais que as pessoas falem pra gente assim, você não vai conseguir, você não Se você se imagina, acredita em você você é louco, mesmo- você tem que ter um propósito, né? Mas assim, não é aleatório. Você tem que ter um objetivo e acreditar que você é capaz. Primeiro é em você e depois acreditar no outro. Com essas pessoas do conto, você tem que botar pilha em você mesmo, né? Você acredita que acreditar mais. E eu sou assim. Quando você perguntou se eu sou competitiva, eu sou competitiva até comigo, porque às vezes eu me desafio. Eu falo assim, não, se sua mãe fez uma fraca, posso mandar um beijo pra minha mãe? Pode. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe. Pode Minha mãe é minha vida, minha mãe é minha luz. Pode E mandar. ela tá assistindo. Mãe, te amo, um beijo pra você. A minha professora... não, pode falar. Fala você. A minha professora, ela fala sempre pra gente
quando a gente chega na aula, ela sempre fala pra gente que a gente não pode desistir. Porque se o nosso cérebro, ele fala... Se a gente pensa que a gente não consegue, nosso cérebro, ele vai ficar com preguiça. Eu não consigo fazer isso. O cérebro vai pensar que não consegue e ele não vai querer fazer aquilo. Sua professora tá certa. Pedro, Já cérebro, com R. Cérebro. Ai, nossa. Só que, já como o Pedro falou, já como eu treino judô e eu vou pro campeonato, meu pai bota muito pilha em mim e fica em cima de mim. Daí eu falo, tipo, você tá me desafiando? Daí ele fala, tipo, eu não sei explicar muito bem. Daí ele fala, tipo, tô. Daí eu vou lá e faço. Mas eu acho que esse desafio do seu pai em cima de você é mais um incentivo, né? É um desafio bom. Ele tá te incentivando, ele tá te impulsionando. Porque ele sabe que você é capaz também, né? Ele também confia em você. Então, tipo, não fique preguiçoso igual o Pedro Isso. falou. Mas isso que sua professora falou faz todo sentido, viu? Se você falar lá, não vou levantar, tô cansado, hoje eu vou ficar aqui, dá mais preguiça, você não levanta, né? Se e você pensar é a mesma coisa. Se você colocar aqui na tua cabeça, eu não vou conseguir, isso te paralisa. Então não pode. Porque, tipo, você que manda em você, não você que manda. E você falou que a sua profissão, ela pode mudar o mundo. Eu concordo. Só que tem alguma coisa que você fez na sua infância que pode mudou mudar. seu futuro? Que muda seu futuro. Eu acho que o próprio desejo que eu tinha de melhorar de vida, né? Como eu falei, eu venho de uma família muito pobre, né? Mas com muito estímulo, com muito incentivo da gente ir pra frente. Então, eu acho que essa minha atitude, mesmo na infância, de querer melhorar, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, né? De olhar pra frente e falar, não, é pra lá que eu quero ir, eu não vou me acomodar. Porque tem muita gente que se acomoda. Eu sou pobre. Porque minha mãe. Porque meu pai. E aí, Daí acho que fica na se vitimiza, né? Vocês conhecem alguém que já se vitimizou? Aliás, eu li outro livro chamado O Poder da Ação, que ele fala de vitimismo. Que também tá totalmente errado. Que você se coloca na posição de vítima, você fica falando, tipo, ninguém me ajuda, porque Daí você pensa. Você pensa em E coisas fica que não te ajudam a fazer o negócio. E ficar dependendo de outras pessoas. Depende de outra pessoa. Pra tudo, né? Pra tudo. Faz você tentar desistir, que você não vai conseguir. Faz você pensar coisas ruins. Sim. É isso mesmo. E tem uma profissão que você apreciava e você queria muito ser aquilo no seu futuro? Ou seja, no nosso presente? É assim, ó. Eu bem jovem, eu já sabia que eu queria ser professora, né? Mas eu sempre gostei muito de trabalhar com vendas. Vendas. Então eu sempre... E eu gosto muito de dinheiro, viu? Não minto pra ninguém. Eu gosto muito de dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas eu nunca fico sem dinheiro. Porque eu tô sempre trabalhando, Então eu já trabalhei com artesanato, né? Eu tinha uma linha de perfumaria... que vendia pra caramba. Eu já tive um depósito de bebidas, eu já tive uma loja, eu gosto muito de cozinhar, então assim, eu faço pão muito bem. Meus pães são muito bons, por sinal. Eu ganhei muito dinheiro vendendo pão. Então eu sempre gostei muito de vendas. Eu acho que se eu não fosse professora, eu seria empreendedora de verdade, né? Porque eu já empreendi. Mas como era uma segunda profissão, sei lá como é que eu falo, né? Então eu deixei morrer, porque a minha profissão mesmo é professora, eu sempre trabalhei. Sim, mas todos nós empreendemos, porque, tipo, todo dia, sem a gente perceber, quando a gente nasceu, praticamente a gente já tá empreendendo. Então, a gente correu muito, você não deixou morrer totalmente. Sim, mas ainda eu acho que empreende. se eu não fosse professora, talvez eu tivesse seguido em frente com algum empreendimento meu mesmo pra valer, né? Ainda tenho planos, viu? Não sei ainda o que, mas uma hora eu vou querer fazer alguma coisa pra mim. Entendi. E a minha mãe, ela faz artesanato com papel personalizado. Ela faz agenda, ela faz caixinha. Esses dias ela fez uma... Acho que ela ainda tá fazendo. Ela pegou e... O Alemão Pneus, você conhece? Conheço. Alemão Pneus. Então, a mãe da amiga da minha irmã tem um marido que trabalha lá. E ela pediu
eu não sei, mas bastante caixa de tic-tac com um negócio personalizado. É coisa de papel, assim. Que ela faz adesivo, agenda, ela faz coisa com papel, artesanato Que legal. personalizado. Depois você me passa o contato, tô E sempre você? precisando. Faz que tipo de artesanato? Fazia, na verdade. Então, né? eu trabalhei muitos anos com perfumaria. Eu fazia sabonetes com óleos essenciais, né? De mel, de aveia. Era uma linha bem... Ai, não sei explicar, mas... não era medicinal, mas... para tratamento, né? Entendi. Trabalhava com sais de banho. Fiz muito tempo isso. Você falando de trabalho, de emprego. Quantos empregos Sim. você já teve? Eu fui a vida toda professora, mas quando eu era muito jovem, eu era auxiliar de escritório. Eu trabalhei num escritório. Tipo home office, né? Ou Não, era numa imobiliária que eu trabalhava. Mas não era aqui em Botucatu. Mas você prefere trabalhar pra você mesmo ou trabalhar para os outros? Eu gosto de trabalhar para os outros. Eu sinto prazer de ajudar as pessoas, de fazer alguma coisa pelas pessoas, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de estar no meio de gente. Então eu não me vejo trabalhando dentro de um escritório assim hoje, fechado num lugar, não. Não, o que eu digo é trabalhar pra você, tipo, você montar o seu próprio negócio. Sim. Eu Se acho você que ser seu chefe. eu vejo isso com bons olhos. Tô falando pra você que eu ainda tenho planos, eu quero fazer algo pra mim, né? Crescimento pessoal, tentar ganhar dinheiro pra mim, né? Sim. Porque trabalhar pros outros, você só dá dinheiro pros outros, né? Mas eu acho que eu tenho esse desejo, sim. eu esqueci a minha pergunta. Não era uma pergunta, eu ia falar uma coisa. A minha mãe... Não, eu mesmo, eu tô fazendo essa coisa de trabalhar pra mim mesmo. Verdade. Ele E eu tô montou uma achando bem lojinha. legal. E você tinha falado lá de falar em público. Os meus pais e alguns colegas meus, até minha professora, falam que eu sou muito bom em falar em público, em estar no meio de gente. E eu acho isso muito legal, porque você se solta, né? Você pode... eu tenho vontade de falar isso, mas eu tenho vergonha. Isso é ruim. Você pode se soltar se você souber falar em público. Então, eu não tenho dificuldade de falar em público. Eu até me considero... Eu considero que eu vou bem, né? Quando eu estou em público, até pela minha profissão, eu não sei se vocês sabem, eu também trabalho um pouquinho com a política e eu preciso falar em público, né? Eu preciso estar com as pessoas e falar com as pessoas. Mas por incrível que pareça, eu sou tímida. Então, às vezes eu tenho algo muito sério para fazer. Quando eu estava na Câmara Municipal, eu tinha 10 minutos por sessão para falar dos meus projetos, assim. Eu sabia o que eu tinha que falar, eu acredito que eu não fale mal, mas até eu chegar lá, eu ia assim, ai caramba, e agora? Como que vai ser, né? É que depois que eu começo, vai bem. Mas eu não tenho dificuldade de falar em público. Nossa, eu também não. Eu sempre tô participando na frente Das aulas. alguém me... eu sou muito bom em apresentar trabalho na frente da sala. E na minha igreja, tem uma pastora lá que ela, sempre que tem coisa de apresentar, ou ela me chama ou chama minha irmã. Porque a minha irmã tem talento pra cantar e eu pra falar em público. Sim. Então, ano passado, no Natal, teve uma apresentação que era do Jornal Nacional, tipo, William Bonner e Cid Moreira. E daí, eu era o William Bonner Nossa, e meu amigo Cid Moreira. A Moreira. Nossa, você lembra de tudo, hein? Oi? Você lembra de tudo ano passado. No passado. Nossa. Eu acho que para falar em público, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, né? Não adianta você falar difícil para pessoas muito simples, porque senão eles não vão acompanhar. E você tem que tomar cuidado para não falar besteira em todos os sentidos, não só palavras como conteúdo também, né? Mas uma coisa é legal, não pode ter medo. Você tem começou, termina, fala. Se você tiver medo de falar, de errar, não pode ter medo de errar. Porque senão vai parecer o caminho que é muito então difícil. assim, Ela vai mete a cara e fala. Tomando esses cuidados, Porque né? senão ela vai falar, eu não vou conseguir, então eu vou parar. E você não convence também as pessoas, porque você começa a falar, as pessoas logo vão falar assim, ixi, esse daí não sabe nada, não vou nem terminar de ouvir. Então, Vou embora. você não pode ter medo. E eu vou falar uma coisa, eu tô lendo um livro que se chama assim,
Os Segredos da Mente Milionária. E eu li lá que os pensamentos geram sentimentos. O sentimento gera ação. E ação gera resultado. Tudo começa do pensamento. É isso aí. E o que você pensa sobre isso? Você acha que é verdade? Você acha que é uma coisa que todo mundo tem que saber? Tipo, você já teve você já teve um pensamento que virou resultado? Eu super concordo com isso e vou voltar na minha vida, na minha rotina. Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sou. Às vezes, eu até tô triste, porque eu tenho problema como qualquer outra pessoa, né? Eu também tenho problema dentro da minha casa, às vezes eu também fico triste, às vezes eu brigo com um namorado, às vezes eu também fico triste. Mas se eu ficar lá na minha casa, meu Deus, esse pensamento ele me derruba e eu não vou pra frente. Então assim, até pela maneira como eu vivo, eu sou muito otimista e eu tô sempre pensando em resultados, né? Melhor o pensamento para melhorar a minha ação para ter sucesso. Então, a vida é no dia a dia, não é uma vez por ano, tem que ser assim todo dia. Então eu me considero uma pessoa não vou falar de sorte, não é isso, né? Mas assim, tenho sucesso nas coisas que eu faço. Claro que vem as derrotas também, né? Nem sempre a gente acerta, mas eu tenho mais acerto do que erro. Na verdade, e tudo começa no pensamento, na cabeça, né? As pessoas te lembram por quanto você erra, não por quanto você acerta. Então, o acerto tecnicamente é mais importante que o erro, só que a gente já consegue aprender com o erro e nem sempre com o acerto. Eu não vou lembrar o nome agora, mas teve um atacante do Santos que deu uma entrevista uma vez e ele estava contando que ele estava muito triste porque alguém tinha feito um comentário ruim sobre ele e o avô dele chamou ele e falou assim: até quando você vai ficar pensando assim? Se de 100 pessoas 99 fala assim, você é 10 e um só fala que você não vale nada, você vai ficar triste, né? É mais ou menos isso. Porque tem um cara chamado, não sei se você conhece, chamado Pablo Marçal. Sim. Ele fez uma postagem assim, tinha um monte de gente fazendo a fila pra falar da vida mal, de ruim da vida dele. A postagem tava assim, ele sim, na cadeira, falando, tão nem aí. Porque, tipo assim, minha cabeça é blindada, vocês não vão me infectar. Isso, não se deixa bater. Teve uma vez que tava tendo um jogo do Corinthians e um atacante recebeu cara a cara com o goleiro e chutou pro alto. E aí o comentarista, sem noção nenhuma, falou assim, que o pai dele morreu, né? Daí ele falou, ele chutou a bola pro pai dele. Putz. No meio da Nossa! Aí ele foi infeliz, né? Não, daí já não tinha como blindar a cabeça. Aí ficou pesado mesmo. Agora ficou pesado. Porque mexe com o sentimento, né? Mas não deu nada, assim. Ele falou na entrevista depois que ele ficou triste, né? Que ele Sim. viu que os caras falaram pra ele, daí não gostou. É aquilo que eu falei, a gente Daí tem que ele tomar entrou com cuidado com processo. tudo que a gente fala. Daí ele entrou com um processo contra o comentarista. Viu, Cláudia? Eu vou mudar de assunto rapidinho. Tá. Nos tempos da escola, você era mais arteira ou era quieta? Eu dei muito trabalho pra minha mãe, que dó que eu tenho de você. Eu dei muito trabalho. Eu era briguenta. Eu falei pra você que eu corria atrás de todo mundo com o taco de betes. Eu era briguenta, eu batia em todo mundo. Como se você batia? Posso contar uma história? Pode? Com vontade. Então, lembra que eu falei que eu era muito pobre? Sim. Mas a minha irmã mais velha já trabalhava e ela me deu de presente uma lancheira muito bonita, muito moderna. E aí a minha mãe falou assim: então, filha, você vai pegar a sua lancheirinha, a feinha, a velhinha, a de pobrinho, né? E você vai dar para sua amiguinha, que é mais pobre ainda que você, né? Eu tinha uma amiga que era muito mais pobre que eu. Eu dei a lancheira pra menina, só que aí eu fiz a menina de minha escrava na escola. Eu falei, estou te dando a lancheira e agora você vai fazer tudo que eu mandar. Nossa! E eu judiei. Fazer pra mim. Eu judiei muito da menina. Nossa. Aí um dia, a menina não fez o que eu queria. Eu desci a lenha nela, tomei a lancheira e fui pra casa, achando que eu tinha feito a melhor coisa do mundo. Nossa, isso Quando eu cheguei em casa com a lancheira,
Eu, cascudo, só não apanhei aqui na orelha e na sola do pé. Minha mãe bateu em mim, pegou eu aqui pelo cabelo, assim, ó, e me levou lá na casa da menina e falou: você vai devolver a lancheira pra menina e vai pedir perdão pra menina. Eu fui chorando no meio da rua. Eu falava pra minha mãe que ela tava me humilhando, mas a minha mãe fez o que era certo. Ela fez eu devolver a lancheira pra menina. Então, olha as coisas que eu fazia. Eu brigava mesmo. E fazia muita bagunça também, eu era bagunceira. Fazia bagunça, arte mesmo, escondia as coisas. Dava susto, eu gostava de brincar que eu era a loira do banheiro, sabe? Punha papel higiênico assim no nariz. Falando em loira do banheiro, as meninas da minha escola tentaram invocar uma vez. Mas as minhas também. Ela falou, faltou vela, faltou vela, umas coisas aí. E além dessa história, teve outra que te marcou? Na minha infância? É uma bem Só que, marcante. peraí, antes de você responder, eu queria contar uma história também. Pode contar. Da lancheira do Rafael. Não, putz, não. É a lancheira de um amigo nosso. O nosso outro amigo escondeu no banheiro, em cima de uma mureta que tava prestes a cair no vaso. Daí, alguém saiu do banheiro, não viu que tava a lancheira lá, a gente foi tentar achar lá a lancheira, né? Daí a lancheira caiu dentro do vaso. Ai, mas vocês contaram pelo menos que caiu no vaso? Sim. Bom, Que nojo. eu vou contar a minha parte, né? Que eu não sabia de nada, né? O Santos. Eu terminei o salgadinho, eu joguei no lixo. Eles estavam lá no banheiro, vendo a lancheira tudo molhada de privada, né? Eu tava indo lá no banheiro, por causa que a professora não deixa quando volta, né? Daí saíram todos lá dentro, todo mundo, esse daqui também, com a lancheira molhada. Eu com a lancheira molhada? Não, você, os nossos 4 amigos. Com a lancheira molhada, né? Eu falei, o que aconteceu que vocês estão correndo, gritando, dando risada? Daí o meu amigo falou, a lancheira do Rafael que chama, o Rafael caiu no vaso. Daí eu falei, que? Me explica quem que foi? Daí foram lá pra um ajudante e falou, a mochila eu caiu no vaso. Daí falou, todo mundo vai pra coordenadora. E eu, que não sabia de nada, tava tentando saber o que era. Eu fui pra coordenadora sem saber nada. E daí a gente foi salvo por Que injustiçado. E a gente foi salvo pelo nosso amigo que tinha entrado no começo do ano, que o nosso outro amigo fez. Daí, umas que... Nossa. Daí agora você pode responder perguntando. Mas a lancheira tava com Qual a nojo. história que você te marcou quando você lembra? Tipo, nossa. Tinha uma história trágica lá, tipo, que você já sofreu um acidente. Assim. Não, essa daí não. Quando Acidente. criança, tipo, nossa, fui lá na escola. Tipo, sua mãe deixou cair do burro. Essa é uma dessas histórias. Além dela. Eu assim, sinceramente, é tanta coisa, não... Conta umas. As minhas histórias são todas assim, ou de fazer malvadeza pros outros. Conta umas. Eu tinha uma amiga também, o muro da casa da minha mãe era, vocês sabem o que é muro chapiscado? Que é aquele, joga o cimento assim com areia no muro, ele fica todo crespinho assim. Sei. Agora Senta. E uma vez eu também briguei com ela e eu raspei o rosto dela assim no muro. Isso. Mas são coisas básicas assim. Não, mas conta a história desde o início pra gente entender o que aconteceu. Não lembro, mas eu era assim, eu era muito briguenta. Depois eu melhorei, depois eu fui. Então, fui já que você não é melhorando. briguenta, então tá tudo certo. Mas é assim. Melhorou. Não. Bom, é isso. Sempre fui boa aluna, apesar de não ser tão boa em matemática, por exemplo. Sempre tirei notas boas, sempre tive boas relações com os professores. Falta de educação, assim, com as pessoas, desrespeito, nunca, né? Eu brigava com amigos mesmo, porque eu queria que fossem as coisas do meu jeito. Acho que era isso. Entendi. Então, você já ficou bastante vezes de castigo, né? Imagina. Meu pai era bonzinho, meu pai não batia. Mas minha mãe, nossa, ela via assim, ela dava né? Seu pai tinha qual profissão? Meu pai era militar. Meu pai era policial. Profissional. Bom, Legal. voltando um pouco à vida profissional, mudando de assunto, né? Como que eu posso explicar? O desafio de cuidar da educação da cidade.
é uma responsabilidade muito grande, Vinícius, porque eu tenho que cuidar tanto da integridade das crianças, né? Eu não posso permitir que algo aconteça para as crianças, elas têm que entrar bem na escola e sair bem da escola. Sim. Mas o desafio maior é o que elas vão aprender lá dentro. Então eu tenho que cuidar da estrutura física da rede, eu tenho que manter as escolas em ordem, eu tenho que acompanhar se os professores estão dando as aulas como eles devem dar. Regularmente, com os conteúdos, fazer planejamento. Eu tenho que acompanhar se as crianças estão aprendendo. Então, hoje, por exemplo, teve prova na rede inteirinha, uma avaliação municipal, né? De 1º ao 9º ano. Essa avaliação é para eu saber, no final, como que está o rendimento da rede como um todo. Um simulado? Um simulado. Tá. Mas é para todo mundo. Então, é o meu papel também. E isso, para mim, é um grande desafio, porque as crianças precisam brincar, precisam comer bem, precisam se socializar, mas precisa aprender. Então esse, para mim, hoje está sendo o meu maior desafio. Cláudia, na sua vida adulta, assim, você gostava de praticar algum esporte? Eu gosto muito, mas tô uma preguiçosa. Faz 1 ano e meio que eu não faço nada. Mas na sua infância, você fazia um esporte ou Eu agora sempre, também faz quando eu esporte? era criança, eu gostava muito de jogar bola. Aí na minha adolescência eu jogava vôlei. Hoje eu já não jogo mais. Eu acho que eu nem consigo, nem sei mais jogar, mas eu jogava vôlei. E eu sempre gostei muito de futebol, né? Não vou dizer que eu sei jogar, não é isso. Mas sempre gostei de correr atrás de bola com menino, com menina, sempre gostei. Sim. E aí depois na vida adulta, eu me lembro quando meu filho tinha 5 anos, ele quis ir lutar karatê. E aí ele falou pra mim: mãe, eu quero lutar karatê, mas você vai comigo? E eu falei: caramba, né? Eu já tinha 35, 36 anos, acho. Acho que eu tinha 36. E aí a gente foi lutar karatê. Eu gostei tanto, ele parou e eu continuei. Assim, eu lutei por muitos anos, eu competia, né? Eu era federada. Em 2007 ou 2008, não me lembro, fui campeã paulista de Karatê. comitê e kata. Era uma coisa que eu gostava muito. Aí, por problemas de saúde, trabalho, parei com o karatê. Fiquei muitos anos sem lutar. Em 2017 eu retornei. Só que aí com a pandemia Acabou parei de de novo, porque não podia mais ir treinar. Então, assim, eu empaquei, sabe? Hoje eu sou faixa verde, mas já era pra ser preta há muito tempo. Mas você pensa em voltar ainda a fazer? Eu voltei. Hoje, por exemplo, meu sensei deve estar bem chateado porque eu não apareci, mas aqui era mais importante, né? Então, eu voltei. Só que assim, hoje eu tô mais velha, né? Eu tô com sobrepeso, então pra mim tá mais difícil. E eu corria também, né? Eu gostava muito de correr, eu corria aí pela cidade, todo mundo me via correndo na avenida, me via correndo lá no Lajeado. E faz 1 ano e meio que eu parei de correr. Então eu tô voltando. Né? Eu pretendo até o final do ano. Eu pretendo até o final do ano emagrecer um pouquinho e voltar ativa. A diretora da minha escola, ela falou uma coisa assim, eu vou perguntar se você acha que isso é verdade. Que crianças muito inteligentes no futuro constroem bombas nucleares. Eu concordo com isso, mas talvez eu acho que a gente precisa Talvez analisar use a o inteligência. contexto, assim, Outra palavra, o que ela quis dizer com isso. Isso, porque talvez seja um construir uma sentido bomba implícito. nuclear exige muita habilidade, exige Então. muita capacidade técnica. Não significa que talvez ela não tenha querido dizer que você vai destruir. Será que não é isso que ela quer dizer? Não, ela queria falar assim, que crianças inteligentes constroem bombas nucleares para destruir. Lá no Santa, Será? a gente Ela quer não dizer tá para isso? inteligência. A gente tá lá na familiaridade. A gente tá construindo a criança para ter um futuro bom. Sim, por isso que eu tô falando. Ela falou Será assim, que ela mais ou quis menos assim. será que ela quis dizer nesse contexto Nesse que sentido. que a criança inteligente um dia vai usar a inteligência para o mal? Será que é isso? Porque assim, ó, isso é pra gente refletir. Não tô falando nem que eu tô certa, nem que ela tá errada. Mas construir uma bomba nuclear não exige muita capacidade, muita porque, inteligência. tipo, eu não sei nem... Talvez Então, ela assim, quis dizer que, tipo,
serão muito bem-sucedidos, assim. A gente tem que refletir. Seria uma grande acontecimento. Porque senão ela vai deixar de Você não estimular. tá sabendo que ela falou isso? Não. Eu acho que foi só eu. Porque na formatura da minha irmã, ela falou isso no Bom, é uma reflexão minha, tá? É uma reflexão minha. Eu acho que a gente pode pensar um pouco sobre isso. Talvez ela só tenha pensado nesse aspecto, tá? Uma criança muito inteligente, ela pode chegar a esse nível. Não necessariamente... de destruição, porque ela não vai pensar no próximo. Por isso, ela quis dizer que lá no Santa, a gente tá aprendendo a familiaridade. E isso vem em A gente primeiro tá lugar, aprendendo a pensar no outro, né? Conviver com o próximo. Isso, pensar no outro. Bom, não sei. Sim. Eu acho que a gente precisa ver o pensar contexto. no próximo. Não adianta a gente fazer um recortar só o que ela falou ali. Ela quis E achar dizer que é uma isso com coisa- uma frase mais A gente precisa simplificada. pensar o momento que ela falou isso. Sim. Tá vendo? Às vezes uma frase pode gerar aí um conflito. Entendi. E nesse contexto que eu contei que ela falou, você acha que isso é verdade? Que crianças muito inteligentes, que não aprendem nada sobre conviver com o Amar o próximo, podem... Nesse contexto, sim. Nesse contexto, sim. Porque você vai usar a sua inteligência para o mal. Né? Você não vai dar valor para a vida, você não vai dar valor para a amizade, você não vai dar valor para a família. Quero ser o melhor. Eu não vou pensar em ninguém. Eu quero construir a maior bomba nuclear e mais perigosa de todas. Mas para matar, Não. para destruir. Não, Não, mas tá. daí, tipo, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele tem uma determinação extrema. Ele pensa nele porque, tipo Sim. assim, eu sou o melhor, ninguém ganha de mim. Tipo Só assim, que isso também é só bom. que para o Tem que ter bem. autoestima. Tipo, daí algumas depende pessoas- do contexto. A frase dele é assim, tipo, eu sou melhor. Posso até não ser, mas na minha cabeça sou. Tipo assim, aí algumas Não, pessoas mas é- pensam, esse cara é mala, ele acha que ele é muito bom. Tipo assim, mas todo ele mundo, não é tão. tipo, todo mundo fala que o Messi é o melhor do mundo. Na cabeça do Cristiano Ronaldo é assim, eu sou o melhor, Eu nem sou o o melhor. Pelé, nem o Pelé me alcança meus pés. Mas tipo, Mas será que não Eu foi sou uma melhor. imagem que a mídia criou dele também? não, ele fala isso em entrevista. Então, mas Mas tipo, a cabeça dele é meio que assim, porque tipo, ele treina toda vez, toda hora. Ele fala Mas assim, ele é depois bom, de não é? jogo, ele eu é acho o Messi muito melhor, bom. mas ele é bom. Tem gente que, Ah, tipo, cara, pensa assim, nossa, que cara exibido, quer se achar o melhor. Cara, Se acha. Mas ele pode, bonitão É. daquele jeito. Ele pode tudo. Viu? Sinceramente, o Neymar, ele mais cai do que joga. Cai mais Fala a que- verdade. Mas cai. mas hoje aí- ele deu uma parada, né? Hoje ele deu uma parada por causa que antigamente, tipo 2014, aí Não, tem relava. pessoas zoando ele por causa disso. Mas ele Não, tá, tipo, tá meio eu já vi quietão, uma- né? Tá meio Tem que sumidão. colocar a televisão em pé. Agora quero ver você cair, Neymar. Mas ele tá meio sumidão, né? Depois que ele mudou de time aí, ele tá meio Foi parar, quietão, né? né? Tá meio quietão. Viu? E Cláudia, qual é o tamanho da sua fé? Puta vida. Quase que eu falo uma besteira. Isso vai ser cortado, não, né? É muito grande, é Deus em primeiro lugar, né? Se a gente não acreditar, não tô falando aqui de religião, né? Cada um tem a sua, mas eu acho que Deus como uma força maior, né? Que nos rege, que nos guia. Eu venho de uma família católica, né? E acredito muito em Nossa Senhora, então todos os dias de manhã faço minha oração, né? E tenho certeza que Deus nos move, né? Deus nos guia, e Ele sempre na frente, né? E você Sem costuma ir muito na igreja? Frequentemente? Não vou mentir, eu não vou toda semana, mas vou à igreja. Sexta-feira eu estava lá no Ceará e sobrou um tempinho no final da tarde, no sábado, e eu passei na frente de uma igreja e eu quis conhecer a igreja. Apenas quis entrar para conhecer e fazer uma oração. Aí tava tendo uma missa, eu já fiquei assistir a missa, mas eu vou sim. Não sou aquela pessoa que fica lá sentada todo final de semana. E qual é a história que você mais gosta da Bíblia? Da Bíblia? Eu acho que tem uma passagem do Novo Testamento, né? Quando Jesus e a mãe dele, né, a Virgem Maria, eles estavam numa festa, num casamento, e acaba o vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus. Foi o primeiro milagre. Ah, eu gosto muito Mas dessa eu história. gosto dessa história porque, assim,
A relação dele com a mãe dele também, acho que era uma coisa muito forte, né? Muito bonita. Muito E É a verdade, maneira porque como ela quando- pediu pra ele, né? Então, não tô comparando a minha vida com a da Virgem Maria, nem do meu filho com a de Jesus, não é isso. Mas eu tenho essa relação com meu filho, assim, né? De intimidade, de confiança. E quando ela pediu pra ele assim, filho, pelo amor de Deus, acabou, favor, vai lá, favor, faz alguma filho. coisa. Olha a confiança que ela tinha nele. E ele, né, como Ele todo filho, ele deve até ter feito uma carinha feia pra ela, assim, né? Putz, ai. Putz, Você quer que eu tenho que fazer um milagre Mas agora? ele, pô, vou ter que parar o que eu tô fazendo aqui, né? Porque minha mãe fala, Ele né, deve Jesus estar gostava. conversando com os discípulos. Que Jesus gostava dos amigos, que Jesus gostava de festa, Sim, que daí gostava... Daí ele vai fez o lá grande e milagre, fala, né? enche de água que eu vou transformar em vinho. Daí ele bota a mão na água e vira vinho. Então, assim, eu acredito, né? Eu vim de uma família muito religiosa, eu acredito nisso, mas eu gosto dessa passagem eu acho que por essa proximidade mesmo da mãe e do filho, e aquela coisa assim, ó, não tem o que a mãe não pede, que o filho não faz, né? Sim. Então, Viu? Mas vamos falar aqui. Se fosse nesses tempos de agora, no tempo atual, e não tivesse milagre nenhum, ia ser assim, ô filho, acabou o vinho aqui, você pode passar lá no mercado pra comprar um pouco? Ah, mãe, Aí você personaliza Pô, pra mim? vou ter que parar o que eu tô fazendo aqui, tô curtindo a festa. Vou ter que parar o que eu tô fazendo pra ir lá no mercado, mas tem mãe. muito filho bom, viu? Tem Daí muito filho bom. desce Jesus, deixa que eu faço. Já pensou? Daí Jesus volta do céu assim, deixa que eu faço. Nossa, imagina. Eu acho bem legal essa passagem. Muito. Eu gosto bastante do Salmo 23, Qual é o Salmo 23? do Antigo Testamento. O Senhor é meu pastor, E nada me faltará. Todo dia Ele de me manhã faz- eu rezo o Salmo 1, sabia? O Salmo 1, ele fala, eu não vou falar como tá lá na Bíblia, tá? Mas ele fala assim, ó, quando você tiver que andar com alguém, ande com quem é bom. Não sente a mesa com quem não vale nada. Não sente a mesa com quem não presta. Escolha os melhores para estar com você, Sim. né? E ande perto de Jesus, ande perto Aproveitando de que a Deus. gente tá falando de Deus, meus pais sempre me falam que a Bíblia é a base de todos os escritores. É. Porque a Bíblia realmente fala o que todos os livros falam. E Se ainda- você levar ao pé da letra, E assim, ainda tem gente que duvida, né? né? O meu livro favorito, eu tenho uns livros favoritos aí da Bíblia, mas é muitos. Então, defino um Eu favorito. gosto de Mateus. Ah, Eu tem gosto uma de passagem Mateus linda 14. de Mateus. E Gosto de também eu não Mateus. sei o capítulo, tipo, eu não guardo na cabeça o capítulo. Eu também não. O único que eu sei é Gênesis 1:1. Mas eu acho que o que importa é a mensagem que a gente guarda. Mateus, por exemplo, tem uma passagem que fala assim, ó, não se preocupe com o dia de amanhã, né? Deus está cuidando de tudo, é isso que ele quer dizer pra gente, né? Ele cuida dos pássaros, ele cuida das flores, não vai cuidar da gente? Então, acho que é a mensagem que a gente precisa guardar, né? Confie em Deus, não se preocupe com o dia de amanhã, faz bem feito hoje, que Deus está com você. Viu, eu vi uma É coisa no verdade. Instagram, eu acho que você conhece. Porque você tá sempre vendo essas coisas de motivação no Instagram, Sim. acho, né? Então, você conhece o GD Mister? No Instagram? Não. Ele fala muita coisa de motivação. E eu vi um vídeo dele falando assim. De Demister, eu vou pesquisar. Eu vi um vídeo dele falando assim. Ou você tem amizades boas que te levam para um futuro bom, ou você não tem amigos. Mas, tem um... Como é que tem é? Você um... pode repetir? Eu acho que eu não prestei atenção. Ou você tem amizades boas, ou você não tem amigos. Faz sentido. Porque se você Tem tiver um- amizades ruins, você só vai, ó. É ladeira abaixo. É tipo, você tá caminhando pro futuro bom e daí você volta. É mais ou menos o que diz É. o Salmo 1. Se sente à mesa com quem é bom. Então, Quem é bom. eu tirei. Porque você se sente à eu vontade. lembrei Mas quando tem você falou um... assim. de motivação também, eu gosto de um... Eu não sei se é uma empresa, um cara que faz. Chama Tellowman. Tellowman. Em inglês. Acho É que T-H-E Lowman. Entendeu? Eu não sei nem o cara que vocês estão falando aí. O cara devagar, que? Delawman? Low é L. Sim, mas é um Vocês estão vídeo de falando o quê? motivação. Pera. Delowman. Vocês estão falando que língua? Inglês. Ah. É um cara. Vai, continuando nosso podcast. Vamos lá, tô Bom, aqui, tô aqui. Aqui no Nova Kids a gente aprende sobre empreendedorismo, essas coisas. Atualmente, qual você acha que é a atividade mais importante do empreendedorismo?
Ai, não sei responder essa pergunta. Peraí. Você tá falando Você assim... entendeu o que ele quis dizer? Então, assim, você tá tipo, falando ele voltado que- pra eu acho que ele criança? Qual você acha que a Eu atividade acho- financeira é mais importante pra gente aprender? Eu acho que eu entendi o nossa que ele idade. falou. É isso que Ô, eu queria Vinícius, saber, tá? Do ponto de vista, assim, Ô, pra Vinícius, nossa idade. Vinícius, você não quis dizer, tipo assim, que aqui na Nova aqui a gente aprende empreendedorismo e educação financeira para as crianças e qual é a melhor habilidade? Não, tipo assim, qual é a coisa mais importante O pra te ramo. aprender hoje, na nossa Pra idade? empreender? Não, pra aprender, Pra pra gente aprender? saber, Não tô entendendo. que vai ajudar no nosso futuro. Você acha que é um Aí, bom... empreendedorismo e educação financeira é fundamental, porque assim, ó, os componentes básicos vocês já aprendem mesmo, né? Sim, que É obrigação da gente ofertar e vocês de aprender também, né? Sim. Então, assim, vocês já têm a habilidade com a língua, vocês, falar de escrita, vocês já têm a habilidade, o raciocínio matemático, vocês aprendem ciências da natureza, isso vocês já aprendem, né? Então, aprender coisas sobre empreendedorismo e educação financeira, isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa, né? Porque, assim, vocês precisam ter autonomia. A criança, ela pode ser autônoma, né? Ela já pode aprender desde cedo a cuidar de si, das suas coisas, crescer financeiramente, saber usar o dinheiro, porque isso move o mundo. Eu lembro que eu falei que eu sempre gostei muito de dinheiro, né? Eu não tenho sobrando, mas eu também corro atrás. Posso dizer que eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu tenho vontade, né? A gente come bem, compra roupa, sai, passeia, viaja, né? E só que uma pessoa que não sabe usar o dinheiro, Vinícius, ela não tem nada disso. Ela pode ter um monte de dinheiro, mas se ela não tiver educação para usar, Não saber o que não fazer. saber o que fazer, não saber investir. Não Eu saber acho que guardar. vocês trabalham com investimento aqui, assim, noções de investimento aqui. Sim. Então, assim, eu me lembro que o meu pai já faleceu, né? Faz 17 anos. Mas o meu pai, ele sempre falava assim, guarde um pouquinho do seu salário. Não deixava de ser uma educação E financeira, né? igual lá no Egito, que guarda um terço do que você tem, que você nunca vai faltar nada. Isso, então meu pai sempre ensinou a gente assim, ó, vai comprar, não compra a prazo. Você precisa, se você precisa, sempre se você pergunta, né? Você é totalmente- Preciso disso? Vai ser útil pra mim? Eu vou usar? E Sim, também mas aí, tipo, também, além do vou usar, tipo, compensa. compensa. Porque eu tenho uma história que eu tava lá com a minha mãe no mercado pra comprar orégano. A gente gosta de uma marca lá que vinha um saquinho assim, que 15 gramas assim de orégano, tava R$21. Daí a gente vê o outro, que é 15 gramas, tipo R$1. Daí vai lá, Saber fazer. isso daí tem um lá de 50 gramas, R$12. Então, eu acho que, principalmente pra gente que é dona de casa, a gente pensa muito por esse raciocínio, né? Ontem eu fui na farmácia, eu tinha que comprar um item que custava X. Aí eu vi que tinha um pacote com genérico. 4 que saía Praticamente mais o preço. um pouco só mais caro. Eu falei, meu, só bobo não vê Tipo, que R$3, compensa, que né? Só que compensa. você tem que saber se você vai usar os 4 ou se você vai comprar o que tá Pra um ficar pouco- guardado, pra ficar, né? Então, assim, e a questão mesmo de você saber investir, de você saber poupar e saber comprar. Isso que ele tá falando é saber comprar. Mas, assim, uma coisa que meu pai sempre ensinava, se você tem o dinheiro, compra à vista. Né? Não vai se enfiar em dívida, porque o que acontece hoje? Eu lido com muita gente. O que a gente mais vê são pessoas endividadas. Então, assim, tem uma fatura de cartão de crédito muito alta, acha que é só ir comprando. Passa no cartão. Mas e depois para pagar? Eu acho que a gente aprende tudo isso quando a gente tá falando de empreendedorismo e de educação financeira. Não sei, vocês me corrijam se eu estiver errada. Mas eu acho que isso é importante. Eu respondi sua pergunta? Sim, acho que sim. Viu? E eu vou te contar. Se você pegar o que tem 4 e é só um pouquinho mais caro, ao invés de pegar o que a diferença de preço é bem baixa, que só vem um, você tem que saber se você vai usar os 4, se você for comprar ele, ou se você não vai usar, vai pegar só um. Eu acabei comprando porque é algo Se que eu não, uso tipo, muito. Você pegar, eu vou encher o prato, porque se eu tiver com fome eu como. Não, Mas você não come você nada. precisa. Isso é Imagina, saber daí comprar. sobra lá. Isso é saber comprar. Então, Sim. Né? tem que saber.
eu vou falar a verdade. Eu vou ser bem sincero. Esse negócio de comparação de preço, eu tenho desde que eu comecei a aprender matemática. Agora, tem uma coisa também que eu ensino muito pro meu filho. Às vezes, a qualidade. Porque não adianta você, por exemplo, né? Vamos pegar papel higiênico. Você vê lá um bem barato e depois você vê um mais caro. Só que esse mais caro, ele tem uma qualidade muito melhor. É o tipo de coisas que eu prefiro pagar um pouco mais caro, mas ter algo... por exemplo, um papel higiênico. Eu não gosto muito de papel higiênico com uma folha. Pois Eu gosto de dupla. Que daí é um pouquinho mais caro, mas é algo com qualidade maior. E assim, são cuidados com a gente, né? Sim, a gente cuidados merece com o a gente. cuidado. O melhor brand é o nosso. Entendeu? Cláudia, hoje em dia, você é mão de vaca ou mão aberta? Como você sabe disso? Não, a gente tá perguntando se você é. Mão de vaca ou mão aberta? Eu não sou mão de vaca, mas hoje eu cuido mais do meu dinheiro. Então você é mão de vaca e não é mão de vaca. É mais ou menos isso, né? Eu já fui mão aberta. E quando a gente é mão aberta... Mão aberta é tipo o quê? Gasta desenfreadamente, assim. Vou comprar esse microfone, vou comprar. Não, tipo assim, vou comprar. olha, eu gostei dessa roupa que nem... Tipo, eu gostei dessa roupa aqui, é 12 infantil. Pra mim, não usou, mas eu gostei. Não, então, mas o mão aberta... Então, assim, vamos lá no Mão na Roda, né, com as amigas. Vamos tomar chopp, vamos tomar Coca-Cola, vamos... Às vezes eu nem Vem a né? conta de Isso é ser mão aberta, assim. Tá precisando de dinheiro? Tá aqui. Eu já fui assim. Mas Hoje você eu arrepende cuido, disso? eu me arrependo porque eu acho que a gente pode viver melhor. A gente pode viver melhor, né, controlando melhor os gastos. Agora você pode nos deixar uma mensagem final? uma mensagem final. Só vou perguntar só uma coisa. Só mais essa pergunta, hein? Hoje em E eu também dia, quero perguntar. você tem um sonho? Puxa Qual o seu vida. maior sonho? Pro futuro. Pro futuro. Sabe assim, olha, eu tenho sonhos de vida pessoal, né? Como eu falei muito do meu filho, né? Porque meu filho é a única coisa que eu tenho. Eu criei meu filho sozinha, é o amor da minha vida. Eu quero ver meu filho bem, né? Meu filho trabalha, está terminando a faculdade, ele é uma pessoa maravilhosa. O meu sonho de vida pessoal é ver ele estabilizado, com a família dele. Eu quero que um dia ele tenha a família dele, né? Esse é um grande sonho que eu tenho, né? De poder olhar assim e falar, fiz um bom trabalho, né? Eu tenho sonhos assim, que eu não tenho falado sobre isso com ninguém. Para vocês eu vou falar. Eu gosto muito de política. Eu gostaria muito de crescer um pouco mais na política, né? Não sei o que Deus me reserva, né? Eu sou vereadora, estou licenciada, porque assumi a Secretaria de Educação. Ano que vem é uma oportunidade de eu voltar, né, para uma campanha, de eu voltar para a Câmara, quem sabe ser eleita de novo, mas assim, eu não gostaria de parar por aqui. Eu tenho ambição, sim, de crescer, aprender mais, eu preciso estudar mais, reconheço isso, eu preciso aprender mais sobre política. Mas eu tenho um sonho, sim. Se eu disser que não tenho, é mentira. Sim. Isso não. Peraí. Vamos encerrar o programa? Vamos encerrar o programa ou não? Vamos com a mensagem final agora. Deixa eu fazer uma pergunta. Peraí, deixa o Pedro a última, vai. Então, eu e o Vicenzo, a gente vende... eu tenho uma sócia, que é a minha mãe. Certo. Eu monto arte e ela monta a coisa em papel. Eu tô vendendo coisa de artesanato também, personalizada. E então eu já tenho esse conhecimento. Muitas crianças também já estão fazendo isso não exatamente por obrigação, por diversão. Porque é uma coisa... Hobby. Oi? Hobby, tipo um hobby. Hobby, ótimo. É meio que um pré-trabalho, né? Pré-trabalho, pré-empreendimento. E você acha que é importante todas as crianças terem esse conhecimento de saber gastar de um jeito certo no futuro, saber economizar também do jeito certo? Se não, você economiza muito e não gasta nada no futuro.
Eu Você acho economiza e vai importantíssimo. economizando. Chega na faculdade, economiza. Daí você vai lá, chega velhinho, economiza, mas não gastou nada. Daí vai ver lá na conta, tem muito dinheiro e você não gastou nada. Isso Ô, é bom. Pedro, eu acho importantíssimo. Falava isso antes de entrar aqui no estúdio. Toda criança devia ter essa oportunidade que vocês têm de aprender sobre educação financeira e empreendedorismo. Por quê? Para aprender a se cuidar, para ter as próprias coisas, para crescer. A gente precisa desenvolver. E quando a gente se desenvolve enquanto ser humano, financeiramente, quando a gente começa a produzir, Pedro, porque lá na frente, hoje você acha que tem um hobby, mas eu vejo que você tem prazer naquilo que você faz e que você sabe o que você quer. Quando você chegar lá na frente, você vai estar produzindo, você vai estar devolvendo para a sociedade tudo isso que você está aprendendo. E quem cresce com isso, sabe quem? É a cidade inteira. Você traz dinheiro para o município, você traz arrecadação para o município, é onde a sua cidade cresce com a tua contribuição. Isso acontece com o pai dele hoje, que é um empresário, não sei se os pais de vocês, qual o ramo de atividade, mas todo mundo que tem uma atividade dessa, né, que empreende dentro do município, o retorno fica aqui para nós. E você sabe aonde vai parar tudo isso? Quando eu falo de arrecadação, né? Porque você vai pagar imposto, você vai gerar renda, você vai empregar pessoas, essas pessoas vão ter salário, que vão também recolher impostos. Então você vê que é uma roda gigante, né? Tudo se Isso tudo interliga. sabe para onde vem? Vem para a saúde. A nossa saúde melhora porque o teu trabalho vai trazer um retorno. A nossa educação, esses impostos todos vêm para a educação. A gente pode investir nas crianças, vem para a segurança, né? Então, assim, olha como é importante. Se as nossas crianças hoje tiverem essa visão, né, que você, graças a Deus, está tendo, seus amigos estão tendo, daqui 15 anos, né? Porque é longo prazo, né? Você tem quanto? 10. Então, Nossa, daqui 15 anos, daqui você 5, vai estar no auge da sua produtividade. Quando eu tiver com 25. Então, mas você vai estar no auge da sua produtividade, terminando uma faculdade já, ou já terminado, né? Mas dando o seu retorno, espero que seja aqui em Botucatu. Eu quero que você se dê bem em qualquer lugar, que você vá para fora do país. Mas assim, já pensou se você consegue fazer isso aqui em Botucatu, como o pai dele está fazendo hoje, né? Com a Inova Kids? Então, eu super apoio. Eu queria que as minhas crianças da rede pública tivessem essa oportunidade. Sim. E agora? Olha, agora é a mensagem final. Pode deixar uma mensagem final pra alguém. Pra alguém ou... Não, peraí. Não, pessoa. é porque senão eu tô ficando com dó, Natan. Natan, faça essa pergunta. Vai, Natan! Ó, Natan São Paulino. você só fala sim ou não. Tá. Se um dia você tiver oportunidade, você gostaria de ser prefeita ou até presidente? Nossa. Sim ou não? Sim. Sim. Você pergunta aí. Se gosta de política, não tem como. Sim. Não. Tá, a mensagem agora, final. ó, pode deixar a mensagem final pra alguém ou para todos. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada para participar com esses meninos. Estou apaixonada, estou encantada. Eu sabia o que eu ia encontrar aqui, mas não sabia que era nessa intensidade, com esse calor, com essa alegria. Então eu estou muito feliz. Eu queria agradecer vocês por me dar essa oportunidade. E, de novo, vou repetir o que eu acabei de falar. Assim, todas as nossas crianças aqui de Botucatu pudessem ter a oportunidade que essas crianças têm de vir para cá, para esse lugar tão especial e aprender tanta coisa, né? Crianças que conseguem conversar, crianças que conseguem raciocinar, refletir e passar mensagens tão importantes, né? Então, eu acho que a mensagem que eu deixo hoje é de gratidão. Tô saindo daqui satisfeitíssima, plena, feliz, preenchida, enfim, vocês estão de parabéns e vamos pedir a Deus, né? Quem sabe a gente consegue aí um dia oportunizar isso para mais crianças. Sim. bom? Muito obrigada pela sua mensagem final, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vocês são demais. Eu queria fazer um convite para vocês, para irem conhecer a Secretaria de Educação. Lá é um lugar... Vou falar assim que é chato, porque assim, lá a gente trabalha muito, é um polo administrativo,
mas eu teria muito, muito, muito orgulho, assim, muito prazer de mostrar para vocês como que a gente trabalha, o que que a gente faz dentro da Secretaria de Educação. E se vocês tiverem paciência e quiserem conhecer uma escola nossa da rede, para vocês entenderem, né? Eu deixo assim o convite aberto, serão recebidos. Pode fazer uma comitiva aqui, viu? Pode, vamos, se o seu pai permitir, se a gente quiser combinar esse dia, eu venho aqui com a minha van, a gente entra na van e vai fazer um tour. Queria muito. A Secretaria de Educação tem. Ó, gente, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o like, beleza? Falou. Falou, galera.